nos assiste pela internet. Que Deus abençoe a vida de cada um. Aliás, vamos começar do jeito certo. Feliz Dia dos Pais para todos os pais que aqui estão. Parabéns pelo seu dia, que Deus abençoe cada vez mais. Um dia festivo para mim, que sou pai 3 vezes, né? Tiro o chapéu para o Arnaldo tira para mim, nós estamos aí juntos. Os outros não são tão corajosos assim, mas eles chegam lá, né? Mas todos nós tivemos um pai e devemos ter gratidão no coração. No entanto, para algumas pessoas, o Dia dos Pais é um dia triste, porque traz saudade. Estou vendo a Gia ali, o Rodrigo também é o primeiro Dia dos Pais que ele passa, que tem a ausência do pai. Outras pessoas enfrentam no Dia dos Pais memórias ruins de experiências que tiveram, de pais que os abandonaram. Então nós vamos fazer 2 coisas agora. Nós vamos louvar a Deus pelas memórias boas, louvar a Deus pelos pais que Ele tem dado, que tem cumprido o seu papel, e orar pelos nossos irmãos que estão saudosos, ou que têm alguma dor, para que Deus console o coração deles. Vamos fazer isso? Antes de mais nada, então fecha os teus olhos. Talvez você se lembre de alguém que está feliz, louve a Deus pela vida deles. Se você está feliz, louve a Deus. E se lembre de alguém que está triste, ore por essa pessoa. Senhor, muito obrigado por esse dia. Hoje tem menos gente aqui na igreja, porque aproveitaram a oportunidade para celebrar a paternidade, para homenagear um homem, para homenagear alguém. Outros não estão aqui porque sentem dor, sentem saudade, sentem tristeza, porque o pai já partiu, ou porque tiveram problemas sérios na história. Nós queremos, ó Deus, nos alegrar com aqueles que se alegram e pedir que o Senhor abençoe os pais, a fim de que eles se tornem cada vez mais um reflexo, uma expressão do teu caráter para os seus filhos. Nós oramos também por todos aqueles que estão enlutados, que o Senhor venha confortar o coração, que as memórias boas, que as alegrias que o Senhor permitiu viver, sejam sempre motivo de satisfação no coração deles. Que o Senhor console e conforte cada coração. Aqueles que têm na história muitas feridas por conta do relacionamento com seu pai, Deus, que o Senhor venha curar todas essas feridas, que elas não sejam determinantes para o futuro, que elas não sejam determinantes na formação do caráter, mas que sim, a tua instrução, o teu amor, a tua manifestação de um caráter perfeito, venha consertar tudo o que foi feito errado, e produzir algo novo, algo bom, e venha trazer saúde emocional, psicológica, para todos os filhos e filhas, ó Deus. Nós oramos com aqueles que estão aqui, nós oramos com aqueles que assistem, pedindo, ó Deus, que a tua presença e a tua voz sejam ouvidas durante esse culto, e que todos nós sejamos abençoados ao te ouvir e depois te obedecer. Recebe o nosso culto, as canções que vamos cantar, as orações que vamos fazer, que o Senhor se alegre, que o Senhor tenha satisfação conosco. Nós oramos no nome de Jesus. Amém? Todos aqueles que concordam dizem? Amém. Que assim seja. Vamos louvar a Deus? Fica à vontade para exaltar a Deus cantando, batendo palma e elogiando o Pai dos pais, o melhor pai que nós poderíamos encontrar na nossa história. Glória a Deus. Queria convidar você a se colocar em pé. Vamos realmente louvar, adorar ao Senhor. Vamos aproveitar esse tempo, as canções que nós iremos cantar aqui, para bendizermos o nome do nosso Deus. Você tem muitos motivos para louvar a esse Deus nessa noite. Eu gostaria que você usasse todos eles, para que você conseguisse, através desses motivos, reconhecer a grandeza, a soberania do Deus que você veio servir e adorar nesta noite. Amém? Vamos bendizer o nome dele. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor.
Quando as trevas me secarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei com a minha vida, minha voz. Eu te bendirei, o glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Declara, igreja. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. O glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, o glorioso nome bendirei. Te bendirei, Senhor. Aleluia, glória a Deus. É isso que nós podemos fazer em todo o tempo. Bendizer o nome daquele que vive, que reina, que está presente nesse lugar, recebendo o seu louvor, a sua adoração. Você que está em casa também, adorando a Ele de coração, Ele também recebe o seu louvor e a sua adoração. Vamos continuar buscando a presença dEle. Te busco, te procuro, ó Deus. Silêncio tu estás. Te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou. Coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor,
seguindo, para o alvo eu vou. A coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia. Glória a Deus. Estamos reunidos nesse lugar para celebrar o nome do Senhor. E é importante nós entendermos isso, porque esse é o nosso dever como igreja. Nós somos criados para isso, para louvor, honra e glória daquele que nos criou, o nosso Deus. Então nós estamos aqui nesse tempo para fazer isso. Mas eu queria que você desse rapidamente uma olhada da pessoa que está do seu lado. Isso. Fala para essa pessoa assim: você é a igreja do Senhor. Isso, eu sou a igreja do Senhor. Nós precisamos cumprir a nossa missão como igreja neste tempo, principalmente nesse tempo de pandemia que nós temos vivido, testemunharmos a respeito de Cristo para aqueles que nos observam como igreja do Senhor na face dessa terra. Amém? Vamos declarar isso através dessa canção. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. O novo Deus está por fazer com esse povo a quem muito quer bem. Teu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar. Pra louvor de tua glória, vem Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer, desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. O novo Deus está por fazer com esse povo a quem muito quer bem. Teu Espírito Ele vai derramar,
cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, Vem cumprir as tuas histórias através das nossas vidas. através das Aleluia. nossas vidas. Teu querer, Senhor. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, reina hoje aqui. Ele, nosso Senhor, continua reinando no nosso coração, continua reinando nesse lugar, continua reinando no coração da tua igreja, Senhor, e cumprindo também na tua igreja aquilo que é o teu propósito, aquilo que é a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Declaramos a tua santidade, declaramos a tua grandeza sobre todas as coisas e queremos estar cada vez mais próximos, mais perto do Senhor, permitindo que a tua presença promova a diferença em nossa vida, em todo o tempo, em nome de Jesus. Eu quero estar perto de ti, Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a ti, aleluia. Santo, santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Quero estar perto, estar ao teu lado, amando ao pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a ti, aleluia. Santo, santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Grande eu sou.
montanhas estremecem, demônios faz fugir. Na menção do nome dele, Rei de majestade, não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. O grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, e é digno, não há outro poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. Montanhas estremecem, demônios faz fugir. Na menção do nome dele, Rei de majestade, não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. O grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que és digno, não há outro poderoso, o grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que és digno, não há outro poderoso, grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. És grande, Senhor, sobre todas as coisas. Não existe outro Deus que se compare a Ti, em formosura, em grandeza, em poder, em majestade, em excelência. Em tudo que o Senhor faz, o Senhor é perfeito. E nós reconhecemos a Tua grandeza e adoramos ao Senhor e bendizemos e engrandecemos o Teu nome com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a disposição que carregamos e trouxemos à Tua presença nesta noite. Nós apresentamos tudo diante da Tua presença, Senhor. Aleluia. Esse é um tempo que nós também separamos para ofertar e devolver os nossos dízimos à casa do Senhor. E eu gostaria de convidar você a fazer isso também como uma forma de gratidão, como uma forma de adoração, como uma forma de louvor, mas também como uma forma de submissão e obediência ao Senhor como membro dessa comunidade. Amém? E você que está nos assistindo de casa, você pode fazer isso pelas nossas contas bancárias. Depois vai ficar o link aí, os números, para que você possa também adorar ao Senhor desta forma. Amém? Vamos continuar adorando a Ele e você sinta-se na liberdade de trazer o seu dízimo e a sua oferta nesse tempo em que nós cantamos mais uma canção.
te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, envolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu. Eu abro mão e decidi o que é melhor. Vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, envolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu. Tua voz aquece o meu coração, Aquece o nosso coração com a tua palavra, Senhor, com a presença do teu Espírito Santo. Faz isso em nós nesta noite. Nos refaz de novo e mais uma vez, Senhor. Molde nosso coração conforme a tua vontade, mudando o meu coração ao teu, ao teu, ao teu. Deus molda o nosso coração à medida que nós abrimos os nossos ouvidos para ouvir a sua voz e dispomos o nosso coração para obedecer. Vamos buscar a Deus nesse momento? Senhor, nós queremos muito ouvir a tua voz, mas não queremos ouvir porque ela nos faz bem. Nós queremos ouvir para seguir essas instruções, porque reconhecemos que elas são boas para nós, que ninguém nos ama mais do que o Senhor, que o Senhor tem planos de paz e não de mal, que o Senhor conhece o nosso futuro, o Senhor sabe nos conduzir pelas lutas da vida. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos obedecer a tua voz, nós queremos que o Senhor nos tire da loucura que há nesse mundo, para a razão e sabedoria que há somente no Senhor. Por isso me abençoa, abençoa cada um que está aqui,
Abençoa cada um que está participando desse momento. Fala, Senhor Deus, claramente conosco. Nos ensina a Tua vontade e nos dê condições de sermos filhos obedientes e dedicados, que honram o Senhor como Pai. Assim como Jesus Cristo fez, nós queremos fazer, e no nome dEle nós pedimos. Amém? Pode se assentar. Seja bem-vindo mais uma vez. Que Deus te abençoe. Espero que o teu dia dos pais tenha sido abençoado. E se não foi, que ele se torne abençoado de agora em diante. Domingo após domingo nós nos unimos para adorar a Deus. E nós adoramos a Deus também, abrindo os nossos ouvidos e o nosso coração, abrindo o nosso entendimento para receber a instrução dEle. A instrução vem através da palavra que Ele deixou para nós, essa Bíblia que nós reconhecemos como sagrada, porque expressa uma realidade que nós não conheceríamos se Deus não tivesse nos dado esse tesouro, guardado esse tesouro para nós. Aqui na Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, nós gostamos muito de estudar a Bíblia, mas não apenas para sentir algo ou para ter uma informação. Nosso desejo é saber e colocar em prática. A Bíblia é cheia de exemplos, tanto negativos quanto positivos. A gente tem que saber ler, não dá para sair imitando qualquer pessoa, qualquer história da Bíblia. Tem coisas que foram escritas para servir de exemplo do que não fazer, do que não imitar. E tem muitas histórias que são um exemplo positivo que a gente deve imitar e deve fazer. Em especial, a gente tem estudado a vida de Neemias, que foi um homem de Deus extremamente dedicado, eficiente e bem-sucedido em honrar a Deus num propósito específico, que era a reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias é um exemplo de uma vida incrível, vocês não acham? Os muros ficaram no chão por 140 anos. Por 100 anos o povo falhou no objetivo de reconstruí-lo. Chega Neemias, inspirado por Deus, com toda a sua personalidade, suas habilidades, seu caráter moldado, sua liderança aperfeiçoada, e em 52 dias o problema foi resolvido. Isso é impressionante. Que coisa impressionante. Neemias é um exemplo de uma pessoa que teve uma vida incrível. Como viver uma vida incrível? Você gostaria de viver uma vida incrível? Uma vida que no final você pode olhar para trás, lá no futuro, e pensar, uau, foi incrível o que eu vivi. Foi muito bom, foi abençoado. Para a gente viver uma vida incrível, é muito bom aprender com pessoas incríveis, imitar a sua conduta, imitar a sua postura. E a gente tem que ler como um desafio para nós mesmos. Não como um exemplo do que a gente nunca vai conseguir fazer, mas como um exemplo de algo que nós podemos colocar em prática sim. Às vezes a gente cai na tentação de olhar para os personagens bíblicos e achar que eles são feitos de outra substância, que eles tinham outro tipo de fé, ou que Deus atuava naquela época de um jeito diferente, que não atua mais agora. Então, por conta disso, as coisas são diferentes e a gente se coloca de fora desses projetos, desses propósitos, e de fora desses sonhos que Deus quer realizar através de nós também. A gente precisa mudar essa postura. Olhar para Neemias, especialmente para mim, é um desafio. É alguém com quem eu devo me enquadrar, me aperfeiçoar. É um exemplo de liderança que eu preciso aprender, imitar na minha própria vida. Eu espero que você também. Desde o começo da história, a gente viu muita coisa especial a respeito de Neemias. O coração sensível dele diante da realidade do seu povo. Ele não ouviu a notícia triste e deixou para lá. Ele se deixou abater com aquilo. Ele chorou, ele jejuou, ele buscou a Deus durante 4 meses. Deus tem misericórdia, não é para ser assim, isso precisa mudar. Depois ele teve a coragem de se dispor como instrumento de Deus para deixar o seu emprego, viajar mais de 1000 quilômetros para ir lá reconstruir os muros. Conseguiu, pediu o rei, teve coragem, planejou, realizou o planejamento, manteve o foco quando as coisas pioraram, quando os inimigos se levantaram, quando as distrações se avolumaram diante dele. Foi proativo, enfrentou os problemas que apareceram, problemas sociais, problemas relacionais. Ele foi enfrentando tudo. Em 52 dias o muro estava de pé, as portas estavam no lugar, e a liderança de Neemias foi uma liderança exemplar. Hoje nós vamos terminar esse livro.
Eu sei que vocês estão falando, como assim, pastor? Nós estamos no capítulo 12 hoje, ainda tem o 13. Pois é, hoje nós vamos 2 capítulos e eu vou acelerar. Então fica comigo, não se distraia, nós vamos 2 capítulos. Eu não vou ler eles inteiros, até porque o capítulo 12, para começo de conversa, ele nos dá uma lista, do versículo 1 até o versículo 26, uma lista com nomes de sacerdotes e levitas que já tinham retornado para Jerusalém. É um monte de nome que a gente não usa mais. Alguns de vocês não vão ter mais filhos, não estão procurando nome para filho, nem para filha, então eu não vou ler essa lista, vou poupar vocês desse monte de nome que ficou registrado na história, de gente que trabalhou com Neemias, de gente que serviu a Deus no templo, cumprindo lá o seu papel sacerdotal ou levítico. Só que quando a gente vai lá para o versículo 27, até o versículo 43, nós temos uma cerimônia de dedicação dos muros. E é engraçado olhar a ordem, porque eles terminaram esses muros lá atrás, já faz um tempo. E agora, depois que eles buscaram a Deus, depois que eles se dedicaram o mês de outubro inteirinho, festejando, ouvindo a palavra todos os dias, se consagrando, fazendo renovação de compromisso, de fidelidade para com a lei de Deus, só agora, no capítulo 12, é que eles se reúnem para inaugurar a obra dos muros. E é bonito, eu não vou ler tudo para vocês, é bonito o que aconteceu. Neemias liderou um grupo que subiu em cima do muro, a muralha larga, muita gente lá dentro, e seguiam os sacerdotes tocando trombeta e cantando por um lado, enquanto outro grupo liderado por Esdras foi em cima da muralha na direção oposta, até eles se encontrarem de novo do outro lado da cidade, e juntos adentrarem no templo para adorar a Deus. Uma festa, uma alegria imensa, que já nos coloca a primeira lição para hoje. A gente precisa aprender a fazer isso aqui, celebrar as conquistas. É um bom exemplo que nós podemos seguir em Neemias e o povo. Celebre as conquistas. Vamos dar uma olhada no texto? Versículo 43 do capítulo 12. Vocês leem aonde está amarelo, assim eu sei que vocês estão comigo. Vamos lá. Naquele dia alegre foram oferecidos muitos sacrifícios, pois Deus tinha dado ao povo motivo para se alegrar. As mulheres e as crianças também participaram da celebração, e podia-se ouvir de longe a alegria do povo de Jerusalém. Eu gosto demais desse trecho do livro de Neemias, porque a gente viu ele enfrentando tantas dificuldades antes, ridicularização, inimigos se levantando com ameaça de morte, de destruir o que eles estavam penando para realizar, ameaça dentro, quando o povo estava um explorando o outro, a desigualdade social aumentando. Então ele enfrentou tudo isso, ele lutou com tudo isso. Depois veio um avivamento espiritual, onde eles se dedicaram a Deus, e agora finalmente ele está celebrando a conclusão da obra, porque chegou o dia alegre. E a primeira coisa que a gente precisa aprender nessa questão de celebrar conquistas, é que nem todo dia é alegre. Nós enfrentamos também dias tristes. A vida tem dias tristes e a vida tem dias alegres. E se a gente não entende isso, a gente pode ou ficar iludido querendo que todo dia seja alegre, ou ficar frustrado demais achando que a nossa vida será sempre triste. Não, nós temos dia onde a luz brilha e nós podemos trabalhar, mas nós temos noites e algumas sem luar, onde tudo fica escuro e obscuro. Nós temos estações que nós curtimos porque nos adequamos melhor, como calor, por exemplo, podemos ir na piscina, podemos ir na praia, mas temos invernos em que o cobertor parece que não aquece, e a vida é assim. Você vai experimentar dias tristes e você vai experimentar dias alegres. Não se prenda muito a nenhum dos dois. Eu contei antes de uma ilustração que o pastor Manuel contava para a gente lá na igreja em Itamonte, de um cara que herdou um trono, se tornou rei, e ele tinha um conselheiro muito importante que o ajudava na administração do reino. Só que esse conselheiro já era idoso e veio a falecer, mas antes deixou para ele uma carta lacrada, com duas instruções, 2 páginas de instruções. E a seguinte instrução: eu quero que você
abra a primeira carta, a primeira página, somente num dia que você estiver muito aflito. Onde estiver dando tudo errado, você abre, essa vai ter uma instrução para você. E a história passou, o tempo passou, até que aquele rei enfrentou dificuldades muito grandes. Ele ficou desesperado, ele não sabia o que fazer. Quando ele lembrou daquele documento, ele foi lá, abriu e leu. E o que estava escrito lá? Fica tranquilo, isso vai passar. E aquelas foram as palavras certas, porque diante daquela instrução, ele pensou, é verdade, isso vai passar, isso não vai durar para sempre. Ele buscou alternativas, ele trabalhou, ele enfrentou o problema, até que de fato o problema passou, e ele superou com o seu reino, e as coisas prosperaram. As coisas começaram a ficar muito boas, o reino prosperou, os súditos estavam felizes. E quando estava tudo feliz, ele lembrou do segundo conselho, e agora? Esse outro eu tenho que ler num dia muito feliz. E ele foi lá, deslacrou, e o que estava escrito lá? Isso também vai passar. Isso é importante. Nós vivemos estações, nós enfrentamos dias tristes, nós também experimentamos dias alegres. E a gente não pode misturar as coisas. Tem muita gente que queria que a vida fosse só alegrias. Mas aqui, nesse texto, há algo importante de se notar. Os dias alegres vieram depois dos dias de trabalho duro, e não antes. Nós gostaríamos que as coisas fossem fáceis para nós, que alguém intervisse em nosso favor, que alguém nos desse presente, que alguém nos desse um salário extra por pura generosidade todo mês. Quem queria? Todos queríamos. Queríamos que o governo compartilhasse um pouco, que alguém trabalhasse por nós. E às vezes parece bom, mas não é bom. Porque nós precisamos entender que, geralmente, a alegria boa de celebrar, com gosto especial, é aquela alegria de ter conquistado algo com as nossas próprias forças, de ter superado um desafio e construído contra a probabilidade, mas com empenho e esforço, com a graça que Deus dá. Nesse dia alegre que nós acabamos de ler, foram oferecidos muitos sacrifícios, e eles estavam felizes porque Deus tinha dado para eles motivo para se alegrar. E aí a gente pensa, mas o que Deus fez? Deus deu dinheiro para eles? Deus abriu o mar vermelho? Deus deu vitória sobre os inimigos? Eles não tiveram nem que enfrentar os inimigos, porque Deus destruiu eles com a sua voz, com o seu poder, com chuva, sei lá, como já aconteceu na história? Foi isso ou não? Qual foi esse motivo que Deus deu para eles celebrarem? A conquista que eles mesmos realizaram. A possibilidade de finalmente reconstruir os muros. Deus não colocou nenhuma pedra naquele muro. Foram eles que colocaram. Mas isso é um motivo de alegria, quando Deus nos dá a possibilidade de trabalhar duro e depois de colher o resultado desse trabalho. Nós precisamos encarar isso, entender que se os dias alegres não estão acontecendo agora, então é porque é tempo de trabalho duro. É tempo de se esforçar, de lutar, porque vai chegar a hora de celebrar o que foi conquistado, de celebrar o que nós conseguimos construir com a direção de Deus. Quais motivos Deus deu para o povo se alegrar? A vitória, a construção, e eles se alegraram lá na presença de Deus, que é outra coisa muito interessante. Foi no templo, passaram em cima dos muros, mas terminaram dentro do templo. Se você está lutando por alguma coisa que vai deixar feliz, mas você não pode louvar a Deus ou envolver Deus nessa sua alegria, toma cuidado, porque essa alegria então é muito ruim ou perigosa. Eles fizeram algo comum, construir um muro, mas foram celebrar essa construção diante de Deus, porque era um projeto que Deus queria realizar, que Deus queria realizado. Você consegue perceber a diferença? Se você se envolver num projeto pessoal, todo seu, e esse projeto não pode ser celebrado diante de Deus, pode abrir mão dele, porque a alegria dele não vai compensar. Deixe a agenda de Deus conduzir a sua vida, mesmo nas coisas mais triviais, e aí quando você conseguir, você vai poder louvar a Deus por ter conseguido, e aí a alegria vai contagiar a todos. É legal ver aqui porque mulheres, crianças também participaram. A alegria, ela estava cheia de tanta euforia,
que dava para se ouvir de longe o povo celebrando. Contagiou todo mundo. Celebre suas conquistas. Festeje suas conquistas. Foi duro? Então celebre quando alcançar. Eu contei no primeiro culto uma lembrança que eu tenho muito preciosa da minha infância. A gente nunca teve uma vida muito abastada lá em casa, né, Arnaldo? Nunca teve. Meu pai tinha 4 filhos e pouco dinheiro. Então, o cardápio tinha omelete mais vezes na semana do que a gente gostaria. E eu nem gostava de omelete. Mas tinha lá, e às vezes, né, nem o ovo aparecia. Então, são poucos os natais que a gente ganhava presentes além de roupas. E o Natal que tinha roupa já era muito bom, porque era assim que a gente ganhava roupa nova. Senão, eram as roupas usadas que a gente ganhava, e aí eu usava, depois passava para o meu irmão. Coitado, pegava pior que eu ainda, né? Eu pegava a segunda mão, ele pegava a terceira. Era assim. Mas em alguns momentos da história, Deus abençoou um pouquinho mais. E eu me lembro do meu pai, que sempre foi assim, um homem sério, homem muito disciplinado, né? Sério com Deus, sério com a família. Eu me lembro de uma vez que ele fez de conta que era um Papai Noel preto. E saiu correndo pela casa com os presentes. Para mim, para o meu irmão, para as minhas irmãs. E a gente correndo atrás dele no momento de grande alegria, celebrando a vitória do ano com presentes que ele nos deu. Uma Ferrari vermelha para mim, uma amarela para meu irmão e bonecas para as minhas irmãs. Aquela alegria daquele momento, eu nunca vou esquecer. Eu acho que ele está assistindo, ele deve lembrar também. Que bênção! Celebrar conquistas, celebrar algo bom. A gente precisa aprender a fazer isso, senão a gente pode acabar se tornando pessoa dura demais, fria demais, que não consegue arranjar tempo para celebrar. Nós precisamos celebrar. Agora não dá para celebrar sempre, precisa celebrar a conquista. Voltando para o texto, olha só o que aconteceu. Naquele dia foram nomeados os homens encarregados dos depósitos para as ofertas e os primeiros frutos da colheita e para os dízimos. Eram responsáveis por recolher dos campos fora das cidades as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e os levitas, pois todo o povo estava alegre com os sacerdotes e os levitas e com seu trabalho. Aquele povo, depois de celebrar, também colocou em prática a organização. Estabeleceram lá as escalas de sacerdotes e levitas, eles iam se dedicar integralmente ao trabalho no templo, servindo ao povo, e o povo ia trazer para o templo as ofertas, e essas ofertas iam servir de sustento e mantimento para que os sacerdotes e levitas continuassem servindo a Deus. Então nós temos líderes responsáveis trabalhando, temos pessoas, um povo responsável contribuindo, e está todo mundo satisfeito com o resultado. Eles trabalharam no muro, eles trabalharam na organização, buscando a Deus, se comprometendo com Deus, como a gente viu nos 2 domingos passados, e agora eles estão felizes e alegres com o que eles conquistaram, com o que eles organizaram e com tudo o que estava acontecendo. No versículo 45, tanto eles como os cantores e os guardas das portas realizavam o serviço de seu Deus e o serviço de purificação, conforme Davi e seu filho Salomão haviam ordenado. Olha que conquista, isso nunca tinha acontecido. Eles reorganizaram o serviço do templo, reorganizaram o culto, está todo mundo trabalhando, está todo mundo feliz, e as coisas estão no lugar. Eles desenvolveram um ótimo processo com Deus no centro e o povo honrando a Deus dia após dia. Que maravilha! Você já teve um momento na sua vida assim? Que você finalmente conseguiu colocar as coisas no lugar? Seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com a sua família, seu relacionamento com o dinheiro, o seu trabalho, os seus colegas, você colocou tudo no lugar. Foi duro, foi difícil, e aí você ficou extremamente feliz com a sua conquista. Que bênção, que coisa boa. Olha, quando isso acontece, tem que celebrar mesmo, né? Porque é bom, é muito bom. Mas, você já reparou que as coisas não tendem a ficar no lugar por muito tempo? Que as coisas não tendem a ficar organizadas
por muito tempo. A gente deixa o capítulo 12, vai para o capítulo 13. E lá no versículo 1 a 3, o texto fala que eles leram na lei de Deus que eles tinham que se separar dos amonitas e dos moabitas, porque esse povo pagão, quando o povo de Israel veio do Egito para a terra prometida, esse povo ficou com medo e contratou um mago, Absalão, para amaldiçoá-los. Então Deus falou: não quero que vocês misturem com esses pagãos que fazem esse tipo de feitiçaria, eu quero que vocês se dediquem ao Senhor, não deixem os seus filhos se casarem com eles, nem as filhas deles se casarem com os filhos de vocês, porque não quero que vocês sejam influenciados pela cultura desse povo. Mas o que aconteceu foi que essa regra, essa instrução que eles receberam, acabou sendo desobedecida. Isso me leva à seguinte questão: o bem, tudo aquilo de bom que a gente constrói, imediatamente depois começa a ser atacado, imediatamente começa a ser corrompido. Você decide uma disciplina nova que você vai colocar na tua vida e caminha lá uma semana, 2 semanas, daqui a pouco tem outras coisas concorrendo com isso. Todo o bem que nós produzimos, toda a conquista que nós celebramos, ela precisa ser também protegida, porque ela é constantemente atacada. Arranja uma namorada, como o Mateus fez, e sonha viver com ela feliz da vida. Casa, e daqui a pouco você vai ver que não é tão fácil assim. Não é mesmo, Maria? Não é tão fácil assim. Parece que tudo que é bom é atacado. Lá em casa eu estou tentando ter uma horta faz muito tempo. Às vezes eu começo a achar que eu não sirvo para essas coisas, porque você planta a cebolinha, você molha a cebolinha cresce, fica bonita, verdeja, né, Carol? Carol passa, volta do serviço, já colhe a cebolinha, leva lá para cima para colocar na comida, fresquinha, que delícia, maravilhosa. Às vezes dá até para ter um orgulho, né? Porque vem um presbítero visitar, vai em casa com a mão cheia de couve, para a casa dele. Nossa, que legal, a couve da casa do pastor, abençoada, né? Mas, de repente, com um pouco de descuido, a cebolinha está quase acabando porque encheu de pulgão preto. A couve já não dá mais para dar para ninguém porque está cheia de pulgão branco, porque o problema não é a cor, é o pulgão, né? Está lá, tudo atrapalhado, tudo estragado, porque eu descuidei um dia, depois 2, depois 3, uma semana, e as pragas tomaram conta, foram atacados, o bem que eu estava produzindo foi atacado pelo mal, se estragando no processo. Isso aconteceu lá. Isso me leva ao segundo ponto. A gente tem que celebrar as conquistas, mas nós devemos também corrigir os desvios. Nós precisamos proteger o que foi conquistado, protegendo e evitando, né, que a gente se desvie da conduta que nós assumimos. O povo de Israel, em especial, nas semanas passadas que nós estudamos, eles tinham feito um compromisso público. Os líderes e o povo fizeram um voto diante de Deus, que eles iam cuidar das coisas grandes, não se colocando em julgo desigual. Se um pagão quisesse se casar com um judeu, ele que se convertesse primeiro, como Ruth fez, para seguir o mesmo Deus, para seguir as mesmas leis, para andarem no caminho certo. Mas eles irem se casar, né, e ter um relacionamento de profunda influência com alguém que não temia Deus, eles falaram: não vamos fazer isso, nem vamos deixar os nossos filhos fazerem isso, porque nós queremos permanecer fiéis a Deus, nas coisas grandes, também nas coisas pequenas. Nós vamos pagar o imposto do templo. Não vai faltar lenha, não vai faltar a oferta, não vai faltar o mantimento para quem vive servindo a Deus no templo. Se comprometeram a respeitar o ciclo das coisas. Nós vamos trabalhar 6 dias, o 7º dia nós vamos descansar, nós vamos buscar a Deus. Nós vamos plantar e colher 6 anos, no 7º ano nós vamos deixar a terra descansar. E vamos também seguir a outra lei, vamos perdoar as dívidas daqueles que estiverem nos devendo, para que tudo possa recomeçar. Para que a gente siga o ciclo da vida, sem abusar demais da saúde, sem abusar demais da natureza, sem abusar demais do próximo. Todos esses compromissos eles assumiram, e ainda mais um, eles falaram assim: nós vamos trazer a primeira cria,
nós vamos trazer uma oferta dos primeiros frutos, nós vamos trazer os dízimos, e nós vamos trazer lenha, vamos seguir uma escala para que o culto de Deus permaneça com abastança, com sacrifício todos os dias. Nós vamos devolver para Deus a parte dele é a primeira parte, é a mais importante, porque ele tem prioridade. E por fim eles terminaram dizendo: não vamos descuidar do templo de Deus, o que era um símbolo de compromisso. Enquanto o templo de Deus estava bem cuidado, significava que eles estavam mantendo o compromisso de honrar a Deus, conforme eles tinham falado antes e prometido antes. As coisas estavam caminhando bem, até alguém se permitir um pequeno desvio. Eu queria falar um pouquinho para você sobre a natureza do desvio. No começo, um desvio parece algo pequeno, que não prejudica em nada, que não atrapalha em nada. Mas ao longo do tempo, o desvio tem o poder de te desviar completamente do objetivo que você tinha assumido antes. E te levar para bem longe de onde você gostaria de estar. Eu li isso num livro e trouxe para vocês. Imagine um piloto decolando com um avião no aeroporto lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com destino para o Rio de Janeiro. Quando ele vai decolar, se ele decola 10 graus, num transferidor dá menos de 1 centímetro, 10 graus fora do seu ângulo, da direção do Rio de Janeiro, ali não parece nada. Mas se o piloto não corrigir, onde ele vai parar? Ele não vai parar no Rio de Janeiro, ele vai parar em Belo Horizonte. E de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro nós sabemos que tem um baita de um chão. Por causa de um desvio que no começo era mínimo. Se um engenheiro começa a construir do chão um grande prédio, uma grande torre, e se permite um desnível de 1 centímetro em toda a extensão da construção, 1 centímetro, o que é isso? Mas se ele não corrige esse 1 centímetro no próximo andar, nem no seguinte, o que vai acontecer com esse prédio super alto? Ele não vai conseguir se manter de pé. E é assim que acontece na nossa vida. Quando a gente se permite pequenos desvios, pequenas concessões em relação às conquistas que nós já celebramos, isso pode acabar comprometendo tudo o que foi conquistado. Olhar para o texto nos dá vários exemplos disso. Versículo 4 a 5 de Neemias 13. Antes disso, o sacerdote Eliasibe havia sido nomeado para supervisionar os depósitos no templo de nosso Deus. Ele era parente de Tobias. Como assim? Tobias é amonita. Então quer dizer que filho ou filha dele se casou com algum parente de Tobias, amonita. Outra coisa, esse nome Tobias já apareceu antes para quem está acompanhando a história de Neemias. Apareceu bem ou apareceu mal? Apareceu para ajudar ou apareceu para atrapalhar? Quem sabe? Para atrapalhar. Desde o instante que Neemias apareceu, lutando pelo bem de Jerusalém, Tobias e Sambalate se levantaram para atrapalhar, impedir, frustrar e destruir esses projetos. Eles tramaram, eles ameaçaram, eles ridicularizaram, eles mentiram. O tempo todo Tobias quis atrapalhar. E agora você tem um sacerdote encarregado de supervisionar os depósitos, emparentado de Tobias, descumprindo o compromisso que a liderança e o povo haviam assumido. E olha só, um desvio leva a outro. E tinha colocado à disposição dele uma grande sala junto ao templo. Ele pegou uma das salas do pátio do templo e deu para Tobias guardar alguma coisa lá. Isso é uma grande coisa, não? Uma pequena coisa. Quantas salas devia ter lá, né? Eu tenho um monte, uma salinha só para o cara, pô. Por que pode ser tão egoísta de deixar o cara guardar as tralhas ali? Parece um desvio pequeno. Mas esse é um desvio grande, vocês vão perceber à medida que o capítulo se desenrola. Na época em que isso aconteceu, Neemias não estava em Jerusalém. Ele veio para Jerusalém no 20º ano do reinado de Artaxerxes, trabalhou lá durante mais de uma década e depois ele voltou para rever o rei no ano 32.
Ao contrário, 32 e depois foi no 20º. Então são 12 anos. E ele estava fora, não viu nada disso acontecendo, o povo se desviando. E aí acontece isso aí. Quando cheguei a Jerusalém, soube da maldade que Eliasibe havia feito ao providenciar para Tobias uma sala nos pátios do templo de Deus. Fiquei extremamente indignado e joguei todos os pertences de Tobias para fora da sala. Chegou Neemias, o cara que tinha promovido toda aquela reforma estrutural, social, espiritual. Ele chega de volta e tem essa notícia. O sacerdote deu uma sala para Tobias, no templo. E ele ficou indignado. Eu não coloquei para vocês, o versículo 9 diz assim: em seguida, ordenei que as salas fossem purificadas e trouxe de volta os utensílios do templo de Deus, as ofertas de cereal e o incenso. Quando ele percebeu o desvio, ele corrigiu o desvio. Ele jogou a tralha fora e mandou colocar o que tinha que estar lá dentro. Lá dentro. Correção. Conquistas precisam ser preservadas. Desvios devem ser corrigidos, porque ao longo do tempo podem nos levar longe dos propósitos que nós temos para nós e que Deus tem para nós. Não satisfeito, com esse desvio, ainda Neemias encontrou outros. Versículo 10. Descobri também que os levitas não haviam recebido as porções de alimento que lhes eram devidas, de modo que eles e os cantores responsáveis pelos cultos de adoração tinham todos voltado a trabalhar em seus campos. Não é interessante? Mas é claro, as ofertas tinham que ser guardadas numa determinada sala. O povo traz a oferta para colocar na sala, a sala está ocupada. O povo, vou trazer no mês que vem não, porque eu não sei onde que eu vou colocar. E aí, está feita a bagunça. O povo parou de levar os mantimentos. E os levitas, os cantores que dependiam daqueles mantimentos para se dedicarem ao Senhor integralmente, foram trabalhar para se manter. E agora toda a escala de adoração estava prejudicada, porque alguém resolveu casar com a pessoa errada e dar a sala para a pessoa errada. E uma coisa pequena já virou uma coisa que prejudicou o culto de toda a nação. O que Neemias fez quando ele descobriu esse segundo desvio? Vamos lá, pessoal. Corrigiu. O versículo 11 fala que de imediato, ele não esperou nada. Ele confrontou as autoridades e lhes perguntou: por que o templo de Deus foi abandonado? Chamou de volta todos os levitas, colocou de novo em seus postos e falou para o povo: tragam as ofertas, os dízimos, os cereais, o vinho novo e o azeite. E além disso, no versículo 13, nomeou supervisores para esses depósitos, o sacerdote Selemias e outros homens, a fim de supervisionar as provisões que eram entregues para que fossem entregues nas datas certas e guardadas do jeito certo. Corrigiu mais uma vez. Tem mais, versículo 15. Naqueles dias, o cara estava acabando de corrigir essas coisas, ele viu outra coisa. Vamos lá, vocês. Vi homens de Judá trabalhando nas prensas de uvas. Peraí, tudo bem até na hora que chegou o sábado. Eles assumiram o compromisso de fazer o que no sábado? Descansar. 6 dias está bom, a gente precisa de descanso. O sábado é um presente de Deus para o ser humano. Então, também ajuntavam cereais que colocavam sobre jumentos e traziam vinho, uvas, figos e produtos de toda espécie a Jerusalém para vendê-los no sábado. Então os repreendi por venderem seus produtos nesse dia. Não satisfeito, ele foi além, versículo 17, fala que ele confrontou os nobres, os mais importantes, e lhes perguntou: por que fazem tamanho mal, profanando o sábado? Não foi por isso que nós acabamos nessa desgraça que nós vivemos até agora há pouco? Porque nós desrespeitamos as instruções de Deus, inclusive a respeito do sábado. E aí ele colocou guardas para fechar as portas na sexta-feira e só abrir quando o sábado acabasse. Teve gente desavisada que veio, viu a porta fechada e se acampou lá fora para poder vender no domingo. Pois ele saiu bravo e falou: pois vocês não vão acampar aqui no sábado não. Se eu ver vocês aqui mais uma vez, vocês vão passar a noite no xadrez. E aí o povo parou de vir no sábado
e o sábado foi novamente dedicado a Deus. Mais uma correção de um desvio que Neemias promoveu. Não acabou, não. Versículos 23 e 24. Nessa mesma época, cadê vocês? Vi que alguns homens de Judá haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Vamos lá, antes de eu ler o resto. Amon, vocês já ligaram, os amonitas. Estava lá na regra que eles não iam casar com os amonitas e nem com os moabitas. E de Asdod? Asdod é uma cidade filisteia. Filisteu. O que esse nome diz para você? Inimigo de Israel. Golias era um filisteu que afrontou o Deus de Israel. Davi era um israelita temente a Deus que o enfrentou e venceu. Eles estavam se misturando com os filisteus, com os amonitas e com os moabitas através do casamento. E não era só o povo que estava fazendo. Esse Eliasibe era avô de um neto, com certeza, que tinha se casado com a filha de Sambalate, inimigo declarado de Neemias e do bem de Israel. Quando Neemias ficou sabendo dessas coisas, ele confrontou esses homens, e ele tratou o negócio com tanta energia, com tanta força, que eu não vou nem colocar aqui, vocês ouçam o versículo 25. Confrontei esses homens e invoquei maldições sobre eles. Sabe que o cara estava bravo ou não? Invocou maldições, bati em alguns deles e arranquei seus cabelos. Também os fiz jurar em nome de Deus que não permitiriam que suas filhas se casassem com os filhos dos povos da terra, nem que as filhas deles se casassem com seus filhos ou com eles mesmos. Uau! Isso aqui é que se chama correção. O resto é fichinha. Que compromisso ele tem em manter o que foi conquistado? Ele ainda disse para eles, não foi exatamente isso que levou Salomão, rei de Israel, a pecar, quando ele começou a casar com mulheres de fora, e essas mulheres influenciaram ele, tiraram ele do caminho e da fidelidade a Deus. Salomão, o mais sábio, se desviou por causa dos seus casamentos. O que vai acontecer conosco? Bom, tem alguns solteiros aqui, né? Pensem. Ai, pastor, mas é tão bonito. Pois é, espera ser um bonito convertido. Antes disso, é feio. Ok? Às vezes alguém vem perguntar para mim o que eu acho. Eu acho que brincar de roleta russa não é comigo. Eu sou cagão com essas coisas. Ver se vai dar certo. Fulano deu certo. Você vai ficar testando, meu? Espera a pessoa se portar como Ruth em relação a Noemi. O teu Deus será o meu Deus. Aonde você for, eu vou também. Se você vai adorar esse Deus, eu vou adorar esse Deus. Você vai morrer em fidelidade a esse Deus, eu também vou morrer servindo a esse Deus. Se tornou uma judia e da linhagem dela veio Davi. Deus faz isso. Se é de Deus, então, meu filho, converta primeiro, para não ter que sofrer depois. Isso é importante. Parece coisa pouca e pequena, mas esse desvio é perigoso, e Neemias prontamente corrigiu. Corrigiu até um dos filhos de Joiada, que era sacerdote, filho do sumo sacerdote Eliasibe, e havia se casado com a filha de Sambalate, o oromita, por isso expulsou ele do sacerdócio. Versículo 30 e 31, assim, eliminei tudo que era estrangeiro e designei tarefas específicas para os sacerdotes e os levitas. Também me certifiquei de que a provisão de lenha para o altar e os primeiros frutos da colheita fossem trazidos nas datas estabelecidas. A gente precisa aprender a celebrar as conquistas, trabalhar duro e, quando conquistar, celebrar. Isso vale para quem vive na família, os pais aqui presentes. Trabalhem duro para construir uma família boa, um casamento bom, filhos bons, relacionamentos bons. Trabalhe duro para se desenvolver na sua empresa, ou para desenvolver a empresa que você trabalha, ou que você vai criar. Trabalhe duro com toda a sabedoria e empenho que Deus nos inspira. Faça como José no Egito, faça como Neemias em relação a essas muralhas.
trabalhe e construa, depois celebre, mas não se esqueça de corrigir os desvios para não perder o que foi conquistado. Não se permita desvios pessoais, porque eles podem custar tudo o que você penou para conquistar, para construir. Isso se aplica aos pais, isso se aplica às mães. Às vezes a gente está lá em casa preocupado com o que os nossos filhos estão assistindo no YouTube. Porque descuidar de ler a Bíblia para eles é algo fácil de fazer. Mas eles encontrarem alguém para ensinar errado na mão deles é algo fácil de acontecer. Não posso permitir que o maior influenciador na cabeça do meu filho seja o Lucas Neto, né? Ou o irmão dele, Filipe Neto. Quem tem que fazer a mente dos meus filhos, o jeito deles pensarem, é quem? A sabedoria de Deus, conhecimento de Deus, mas isso não é responsabilidade do youtuber. Isso é minha responsabilidade. Nem que eu tenha que virar um youtuber. O que você acha, cara? Nem que eu tenha que escrever um livro para botar na mão de cada um. Gente, parece besteira, mas pode custar o futuro do seu filho, da sua filha. Você se permitir certas liberdades, certos desvios, pode custar o futuro do teu casamento. Você permitir certos ressentimentos entre você e a sua esposa, entre você e seu filho, entre você e um amigo, um irmão da igreja, pode custar a saúde do corpo de Cristo. Nós não podemos nos permitir concessões, nós não podemos nos permitir desvios, porque eles custam muito caro. Nós devemos proteger o que foi bom, que Deus nos permitiu construir com todas as forças que nós tivemos. E se nós fizermos isso no futuro, nós vamos poder lembrar com orgulho. Muito parecido com Neemias. Cada vez que Neemias agiu corrigindo, ele também se ajoelhava para orar. E a oração dele é sempre parecida. Por exemplo, no versículo 14, depois que ele nomeou supervisores e administradores para as ofertas de mantimento que tinham que ser trazidas no templo, ele orou assim: vocês, lembra-te desta boa obra, ó meu Deus. Que boa obra? A que ele acabou de fazer, a boa obra de jogar fora as tralhas de Tobias e colocar lá dentro as ofertas de novo, no lugar onde elas deviam estar, e cobrar o povo, traga tudo certinho. Essa era a boa obra que ele fala: Deus, lembra-te, e não te esqueças de tudo que tenho feito. Não te esqueças de tudo que eu tenho pensado, tenho planejado, mas tudo que eu tenho feito. Cada vez que eu leio a Bíblia, mais eu percebo que a Bíblia não é uma fonte de arrepios, de emoções e sentimentos, é uma fonte de instrução para a ação, para a obediência, para a gente viver e fazer o que precisa ser feito. Deus nos deu a oportunidade de colaborar com Ele no que Ele quer fazer em nós, através de nós. E Neemias se alega falando: Deus, olha e não se esquece o que eu estou fazendo, as correções que eu estou efetuando com fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo culto ali prestado. Deus, não se esquece disso não. Estou fazendo o que precisa ser feito. Outra oração, versículo 22, finalzinho do versículo: vocês, lembra-te também desta boa obra. Qual foi essa obra? Ele santificou novamente o sábado, fechando as portas e botando guarda lá para vigiar o povo quando trabalhar no sábado. Lembra-te também desta boa obra, ó meu Deus. Tem compaixão de mim, de acordo com teu grande amor leal. É engraçado ele orar desse jeito, porque ele está fazendo um papel extremamente chato. O cara que vem e corrige, o cara que vem e aponta, o cara que vem e fala: está errado, tem que arrumar. Quem gosta desse papel? Ninguém. Davi. Quem gosta desse papel? Pais, vocês gostam desse papel, de ser o chato que, né, todo mundo planejou sair, você fala: não, dinheiro não dá. É horrível. Eu entendo a oração dele: Deus, lembra, tem compaixão de mim, porque não é fácil assumir essa postura. Custa caro, é desconfortável ficar corrigindo a si mesmo,
aos outros. É mais fácil deixar as coisas correrem soltas. É por isso que ele corrige, depois pede misericórdia e compaixão. Outra oração, versículo 29. Lembra-te deles. Agora ele está falando do filho do Eliasibe. Ele está falando do povo que tinha casado fora da aliança. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois profanaram o sacerdócio e a aliança dos sacerdotes dos levitas. Está vendo? Quem está fazendo errado é eles. Estou fora. Lembra do que eles estão fazendo. Ele mantém o seu compromisso. Mais uma oração, a última. Depois de restabelecer as provisões de lenha, das primícias e das datas específicas para a entrega dessas ofertas no templo, ele orou: lembra-te disso em meu favor, ó meu Deus. Um exemplo a ser seguido, que celebrou as conquistas, mas também corrigiu os desvios. Eu queria te perguntar algo. O que você pode celebrar hoje? O que é que você demorou para conquistar e agora que você conquistou, isso te traz extrema felicidade? Não seja o chato que não se permita celebrar. Celebre. Uma das coisas que eu tenho imenso prazer é abraçar a minha filha. Eu abraço os meninos também, mas eu estou falando específico da Clarinha agora, porque era o que eu queria desde o primeiro. Aí eu já tinha desistido de querer no segundo, e veio de prenda, né, na terceira. Não sabemos como ainda, né, Carol? Nós vamos descobrir como que aconteceu. Mas veio. E é uma imensa alegria celebrar a vida daquela menina e tudo que ela representa. Vou dizer para vocês que é fácil criar 3 filhos nesse mundo? Não, é fácil. Eu camelo, a Carol camela também, porque a gente quer dar uma educação diferenciada, né, Ricardo? Bota numa escola que a gente acredita que tem valores melhores para entrar na cabeça dos nossos filhos. Difícil, duro, rapaz. Estamos lá numa casa que a gente também está camelando para pagar, e com a misericórdia de Deus a gente está adimplente, tudo certinho. Tem que celebrar na hora que a gente pode assar um franguinho no domingo, sentar em volta da mesa e perguntar quem vai orar, e a Clarinha: eu! Obrigado, Senhor, pelo papai, mamãe, nós amamos todo mundo que está aqui, e acaba logo essa quarentena, em nome de Jesus, amém. É um motivo de alegria de todos os dias, depois do trabalho, sentar na mesa com eles e participar desse momento. Qual é o motivo que você tem para celebrar hoje? Celebre, festeje, se alegre, curta, e deixe essa alegria contagiar outras pessoas. Essa é uma pergunta melhor ainda: o que você gostaria de celebrar no futuro? O que você gostaria de celebrar no teu casamento daqui 2, 3 anos? E não é só as bodas, não. Qual é o casamento que você quer ter? Deixa eu perguntar para os homens: o que você quer celebrar como homem daqui 5 anos? O que você quer ter conquistado para a glória de Deus? Mulheres, quem vocês querem ter se tornado daqui 5 anos para celebrar? Uau, que vitória boa! Merece festa, merece alegria, merece dança, merece comida especial. O que você gostaria de celebrar no futuro? E sabendo que você quer celebrar coisas boas, qual é o desvio pequeno que você deve corrigir hoje? Você tem que trabalhar duro para conseguir alcançar isso, mas você também precisa corrigir o que você já conquistou, proteger o que você já conquistou, para que não se perca. O que é que você deve corrigir já? Às vezes é difícil corrigir, às vezes é chato corrigir, mas vale muito a pena corrigir. O caminho de Deus é perfeito. E o caminho daquele que quer andar no caminho de Deus é o caminho do aperfeiçoamento. Eu quero celebrar daqui a alguns anos eu ser um marido umas 10 vezes melhor que eu sou hoje. Eu acho que sou hoje, para a glória de Deus, preciso fazer isso. E você? Quais são os desvios que você deve corrigir a partir dessa série? Olhando, por exemplo, de Neemias. O que é? Fecha os teus olhos, baixa a sua cabeça.
Reflita. Peça para o Espírito Santo mostrar para você qual é o desvio que não está agradando Ele nem um pouco. E que para você é algo pequeno, que não prejudica. Mas que se você olhar daqui em diante, alguns anos à frente, isso tem um potencial destrutivo na sua vida. Não é uma concessão prudente. Talvez alguns de nós estejam sofrendo muito, não conseguem mais sonhar, por ter se frustrado inúmeras vezes. Eu disse para os outros, digo para vocês também agora, Deus não acabou com você. Deus não terminou a boa obra na sua vida. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para levá-la até o fim. E no fim, você se parece com Jesus Cristo. Se você ainda não é um reflexo exato do caráter de Jesus, é porque ainda Deus não terminou e você tem trabalho a realizar. Você precisa se encher de garra, você precisa trabalhar com ousadia, com fervor, às vezes até com chatice, consigo mesmo, com os outros, até Deus concretizar em você a obra que Ele planejou. E quando chegar esse dia, você vai ter algo muito bom para lembrar. Senhor, aqui nós estamos diante do Senhor. Como nós cantamos, nós abrimos mão dos nossos sonhos e projetos para viver os teus. Os teus são melhores que os nossos. Mas nós sabemos que viver no teu caminho é reto. Requer que nós também corrijamos a nossa conduta, caráter, nosso temperamento, nossas escolhas, nossos pensamentos e até nossos desejos. E corrigir não é algo fácil, muitas vezes não é algo gostoso. No entanto, Deus, nós queremos manter esse compromisso que é bom, que é puro e santo, de viver para glorificar o Senhor em todas as coisas. Fortalece dentro de nós a ousadia de acreditar que isso é possível. Coloca no nosso coração a esperança de que isso será alcançado. Compartilha conosco o amor, para que nós possamos pagar o preço, o sacrifício necessário, nesse caminho de santificação e aperfeiçoamento. Envolve o nosso coração, Deus, envolve as nossas vidas, e assim como o Senhor fez da história de Neemias, uma história incrível, que glorificou o teu nome, e acabou colaborando com os teus propósitos, faz também na minha história e na história de cada um que participa desse momento. Que no final da vida possamos nos alegrar por aquilo que conquistamos no Senhor, por aquilo que celebraremos com o Senhor, por quem nos tornamos, pelo que nós realizamos em teu nome e com a graça que o Senhor dá. E se há alguém nos assistindo, Deus, que está perdido, vivendo sonhos que não deveria viver, ou numa tristeza mortal, ou celebrando alegrias passageiras, achando que a vida é isso apenas. Abre os olhos para entender. Chama através do teu Espírito Santo para o caminho de Jesus Cristo, que é o único caminho que conduz à vida plena e perfeita. Toca nesse coração, Senhor Deus, para que ele venha se render ao Senhor e abraçar esse caminho reto, estreito, que conduz à salvação plena. Envolve essa vida que nos assiste, que nos acompanha, com o teu amor, que o teu Espírito Santo faça o que só o Senhor pode fazer, que é mudar a disposição do coração, dando um novo querer, novo propósito, nova vida. E faz isso, ou continua fazendo isso, em todos aqueles que já creem em Jesus. É minha oração, em nome dele. Amém? Queria convidar você a ficar em pé, rapidinho, a gente já vai terminar. Eu só vou dar um aviso. A gente está na fase amarela agora, então o templo pode receber mais pessoas. Antes eram apenas 40 pessoas, agora podemos receber até 80. Porém, 80 ia ficar meio apertado, difícil de manter o distanciamento de 1,5 m. Então a gente limitou para 60. Só que são 2 cultos para 60 pessoas cada um, dá para a gente ter 120 pessoas aqui no domingo.
Então, fique à vontade para convidar as pessoas, para compartilhar o que você tem aprendido aqui, trazer seus amigos, trazer seus parentes, ok? A única recomendação que nós deixamos é aquelas pessoas que têm as doenças, né, que criam mais risco ou que já passaram da idade, não é recomendável vir. Ok? Nós não vamos barrar ninguém aqui, mas se a pessoa vier, ela tem um termo de compromisso para assinar, sabendo que ela foi orientada para a segurança dela ficar em casa. Agora aqui, nós vamos continuar mantendo os cuidados. Então, vou reforçar, especialmente agora que a gente acaba olhando, chegando um pouquinho mais perto para conversar. A máscara precisa cobrir o seu nariz, ok? Eu vou colocar a minha aqui, ó, que eu vou sair para falar com vocês. E você precisa limpar a sua mãozinha com gel na hora que você entra, na hora que você sai. Tem um tapete ali que está com líquido, com higiênico para matar qualquer coisa que esteja debaixo do pé. Mas não pisa forte, não, senão você pode manchar suas lindas roupas, né? Então, passa no tapete molhado, seca no tapete seco, usa a sua máscara, cumprimento só de longe. E daqui a pouco nós vamos estar abraçando de novo e celebrando termos superado essa pandemia em 2020. Tá certo? Beleza? Receba a bênção, em nome de Jesus. Senhor, eu rogo que o Senhor derrame sobre cada um a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o poder e as consolações do Espírito Santo, que repouse sobre a tua igreja, até o dia que nós vamos celebrar com o Senhor para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, vá em paz. Semana que vem estaremos todos juntos com a graça de Deus.